Eu, Morgana, quero te convidar a pensar, mas pensar em você por alguns minutos. Imagine que você tem uma mente forte, treinada e uma mente concentrada. Agora imagine que você tem uma mente tão concentrada que você pensa e você cria, ou seja, os seus desejos são ordens para o universo, mas também são ordens para o seu subconsciente. Então você é uma pessoa com uma mente mais clara, mais entendida, e você pensa: ah, eu quero uma casa desse jeito. A casa, um tempo depois, se torna real. Você entra nela e vê os detalhes que um tempo atrás você imaginou com riqueza de detalhes. Mas não é só isso. Imagina um carro. Um carro que você fala o seguinte: nossa, de todos os carros que tem, eu gosto muito, muito desse carro. Eu quero esse carro novo pra mim. Agora imagine depois de um tempo esse carro ser o seu carro. Ele está na sua garagem para você ir aonde bem entender. Agora imagine você pensar nas roupas que você usa e falar: gostaria muito de comprar as roupas à vista naquela loja, usando aquela e aquela marca. E de repente, um tempo depois, você começa a usar as roupas daquela marca, daquela e daquela loja que você disse há um tempo atrás. Consegue imaginar? Agora, vamos um pouquinho mais pensando que, desse jeito que você está se imaginando, as pessoas também te veem diferente. As pessoas olham pra você e falam o seguinte: nossa, você tem uma mente tão clara, me ajuda a resolver essa questão. As pessoas chegam pra você pra pedir opinião. Por quê? Porque elas veem em você uma pessoa mais madura, uma pessoa mais equilibrada, uma pessoa mais esclarecida, uma pessoa mais entendida. Então, você passa agora a também ser referência para a sua família e referência para os seus amigos. Mas não é só isso. Agora imagine você nessas condições, olhando para si mesmo e se vendo, se vestindo melhor, falando melhor, com mais entendimento, percebendo que as coisas não mudam da noite pro dia, mas você sabe como se conduzir para conquistar o que você quer. Você agora é movido não pelo medo, não pela dúvida, não pelas ideias pequenas, mas você é conduzido pelas novas ideias. Você pensa e você sabe que se pensar do jeito certo, você cria as condições que te fazem ter nas mãos o que você quer. Consegue imaginar isso? Eu quero avançar com você nesse conhecimento, mas antes eu quero só falar o seguinte. Nessa imaginação que eu propus para você aqui agora, ao pensar junto comigo quando eu fui descrevendo as cenas, você percebe que no primeiro estágio você tem uma mente mais forte, uma mente mais clara. No segundo estágio, você tem uma mente que ela é criadora, que ela é esclarecida, uma mente e pensamentos aonde você escolhe o que você quer. Você tem, claro, que nesse segundo estágio você é uma pessoa mais decidida, não é? Uma pessoa que sabe o que quer, ela é mais decidida. É uma pessoa também que entende o que cabe ela, o que não cabe ela, o que é bom pra ela, o que não é bom pra ela. Logo, é uma pessoa com mais maturidade espiritual, maturidade emocional, maturidade mental. Então, é uma pessoa mais amadurecida, não é? Além disso, é uma pessoa que ela escolhe: eu quero isso, eu não quero aquilo. Mas ela não concentra no que não quer, concentra no que quer. Então, segundo estágio, você é mais concentrado, tem uma mente mais clara, você tem muito mais foco, você tem muito mais consciência, entende os poderes que estão além de você. Então, agora você tem consciência sobre coisas que antes não tinha. Concorda comigo? E no terceiro estágio? No terceiro estágio, você é um criador consciente. Você entende as leis superiores e você vive alinhado com elas. Não atraindo qualquer coisinha, não. Mas atraindo para sua vida o que você realmente quer. Se você ouviu o que eu falei até aqui, esse minuto, pensou: Morgana, que viagem, né, mentora? Tá falando coisa aí que não é real. Eu não acredito nisso, não. Isso é mentira, papo furado. É conversa de quem quer vender curso, não é não, mentora? Quero dizer pra você que não. Tudo isso aqui eu vou explicar em detalhes pra você logo e mais ao decorrer desse nosso bate-papo. Mas eu quero com você mais ou menos uns 40 minutos. Mais ou menos uns 40 minutos do seu tempo pra eu explicar isso aqui que eu falei no inicinho, pra você começar a ver que é possível. É possível você parar de vibrar lá embaixo no medo, lá embaixo na dúvida e começar a pensar no que você realmente quer. Que sim, é possível você começar a tirar da sua cabeça essas velhas ideias, essas ideias ultrapassadas
que você aprendeu lá no passado, quando ainda era pequenininho, pitulinho, com a sua mãe, com a sua avó, com seus parentes, e que não fazem mais sentido para a vida de hoje. Você vai entender ao longo dessa nossa conversa, desse nosso bate-papo aqui, que talvez você esteja vivendo a vida como um carro velho. Um carro que já está desatualizado e que está mais que na hora que ser reprogramado, atualizado para o ano que você está. Um carro que tem um design bonito, um carro que é moderno, que tem uma tecnologia condizente com o tempo que nós estamos. Então, ó, a mesma coisa funciona com as crenças, com as velhas ideias e com os paradigmas. Muitas vezes nós estamos apegados às velhas ideias. E essas velhas ideias não fazem o menor sentido. E você já enxergou isso. Você já viu isso. Que tem que melhorar. Que não tá tão legal. Você já sabe, já percebeu que tá rolando uma insatisfação em você, não tá? Você já percebeu que seu pensamento é bagunçado. Entra pensamento, entra ideia, sai ideia. E é sobre isso que nós vamos conversar aqui agora. Então, eu só quero alguns minutos com você pra te explicar em detalhes como é que funciona essa questão da mente. Entender que nós somos programados e continuamos sendo programados. Entender que dá sim pra mudar. Entender que você tá preso na frequência baixa. Você tenta, mas não consegue ativar as frequências nobres e a sua vida se repete de novo. Eu sei que você pode ser como eu. Eu sei e eu suponho que você seja como eu. Uma pessoa que está buscando mudar, buscando melhorar, buscando ser essa pessoa referência pra você primeiro. Depois é referência para os outros. Eu sei que você está buscando crescer de outras maneiras, mas que até agora não encontrou as respostas que vão te levar para onde você quer. Esse nosso encontro aqui agora visa esclarecer algumas coisas, colocar preto no branco e explicar para você, tintim por tintim, como é que você faz para desprogramar as velhas ideias, dar um chute na bunda das velhas ideias e ancorar novos conceitos, novas ideias, novos pensamentos, novos sentimentos e ativar frequências nobres que criam a vida que você quer. Porque acredite, a vida que você tem hoje está ativa. Porque você está ativado, você está olhando, concentrado para frequências baixas. Frequências baixas, como medo, dúvidas, ressentimento, tristeza, frustração e outras coisas mais do tipo, criam o que você não quer. Agora eu vou te ensinar, eu vou alinhar com você, eu vou trazer para você ideias que vão te promover o pensamento, que vão te cutucar a pensar de uma certa maneira. E à medida que você pensa de uma certa maneira, o que acontece? Você tem condições de entender. Ah, eu não sei sobre muita coisa disso. Eu não sei como desprogramar minha mente do jeito certo, desprogramar as velhas ideias e ativar e construir as novas ideias. Ao decorrer desse estudo aqui, desse bate-papo, você vai entender que o buraco é mais embaixo quando o assunto é o subconsciente. Então vem comigo, porque antes que a gente já entre nos assuntos da programação, da ativação das crenças e tudo mais, eu quero dizer pra você que esse nosso bate-papo, esse nosso encontro, ele é pra pessoas como você, que estão buscando sobre a lei da atração, as leis do universo, que já se abriu para a espiritualidade. É pra você que tá buscando entender que tem algo mais, tem que ter explicações a mais, que o que você já viu até hoje não tá sendo suficiente. Esse encontro é pra você. Mas também é pra você que é um estudioso, estuda muito, lê muito sobre os temas, mas pra você que também não estudou nada, tá chegando agora nesses temas, nesses assuntos aqui maravilhosos. É pra você que está ainda batendo cabeça, mas falou o seguinte, cansei, não quero mais continuar batendo cabeça, eu quero mais acertar do que errar. Algum tempo atrás, inclusive, eu fui muito essa pessoa que eu disse, eu cansei. Eu disse pra mim mesma, Morgana, já deu ficar vivendo a mesma coisa. E foi essa minha modo de dizer, de enxergar, de falar isso que me fez virar a chave. Além de tudo isso, esse nosso encontro aqui é pra você que está em busca de além do óbvio, que não busca assuntos que são mais do mesmo. Esse nosso encontro é pra você. Mas eu disse pra quem é. Deixa eu dizer pra quem não é. Não é pra quem busca um assunto de 10 minutos, não é. Não é pra você que tá buscando mais um videozinho, mais um cursozinho. Pode ir embora, não é pra você.
Não é pra você que tá só concentrado, centrado, focado na lei da atração. Lei da atração, lei da atração. Não, não é. Porque aqui nós não falamos só da lei da atração. Tem muito mais coisa atrás e que traz base pra lei da atração. E tem muito mais coisa na frente também da lei da atração. Também não é pra você que tá buscando aqui passar tempo. Não, não fica aqui não. Vai buscar outra coisa. Esse assunto não é pra você. É pra pessoas que querem mais. É para pessoas que estão buscando um outro jogo. É para quem quer aprender a ter uma mente fortalecida, uma mente mais clara e quem quer aprender a pensar de uma certa maneira e a conduzir a sua vida numa nova trilha. Esse assunto é para você. Eu, Morgana, preciso dizer que durante muito tempo eu patinei. E eu era pequena. Eu costumo dizer que eu tinha uma mente pequenininha, uma mente tamanho PPP. Passou 3 vezes na fila do P, de tão pequena que a minha mente era. Eu era nervosinha, eu era brava, eu era irritadinha. Eu era muito impaciente. Eu dizia, eu sou impaciente, eu sou ansiosa, eu sou assim. Eu dizia. E eu não acreditava no meu potencial. Eu tinha muitas dúvidas, muitos medos, eu tinha muita frustração. Era frustrada com tudo, né? A vida não andava, era sempre mais do mesmo. E eu estava nessa época no fundo do buraco. Até que um dia eu cheguei no fundo do buraco e eu falei, cansei. Eu disse pra mim mesma, cansei, não tô gostando, não tá legal. Eu não sei quando foi a última vez que eu sorri. A vida está cinza, ninguém me enxerga. E eu estou com raiva da mulher que me olha no espelho de volta. Que era eu mesma. Eu tinha raiva de mim mesma. E eu falei, não tá legal, não tá legal. Nessa época, minha mãe tinha adoecido. Uma doença grave. Ela tinha descoberto um câncer e eu estava ajudando ela a tratar naquela época. Então eu tava no fundo do buraco. E nessa minha virada de chave, falar, chega, cansei, eu comecei a subir aquele buraco que eu mesma me coloquei. E essa subida me trouxe até aqui. Aquela Morgana, ela era muito pequena. Sim, ela passou na fila do P 3 vezes. A minha mente, ela era pequena, muito pequena. Hoje em dia eu digo que a minha mente está mais alargada, tenho mais consciência, mais entendimento. E eu não sou mais aquela mulher nervosinha, irritadinha, impaciente. E eu não digo mais, eu sou pequena, eu sou ansiosa, eu sou impaciente. Pra mim nada dá certo, pra mim nada funciona. Não. Isso não sai mais da minha boca. Também não sai mais as ideias de dizer, eu tô tentando, eu vou tentar. Não falo mais, eu tô preocupada, não sei se vai... Não, eu não falo mais isso. Eu não falo mais palavras negativas, problema, dificuldade, não sai da minha boca. A vida é uma luta, a vida é uma guerra, não. Essas coisas pequenas não saem mais da minha boca, porque eu não penso mais isso. Então eu sou a prova viva da transformação. Agora, você pode pensar assim, Morgana, mas você já chegou lá? É isso que tá dizendo pra mim aqui? Você mudou, você é assim, você é assado, você... Não. Tô dizendo que eu estou no jogo do crescimento como você. Mas eu não paro mais. Eu estou entendendo que tem mais ainda para tirar da sabedoria. Ainda mais para acessar. Não é nem tirar a palavra certa, é acessar da sabedoria. E quanto mais eu estudo, mais eu entendo. Quanto mais eu entendo, mais eu penso. Como eu faço isso na prática? E por isso, os conhecimentos que você vai ter acesso agora são 100% atualizados no que envolve a mente, a expansão de consciência, o subconsciente, as crenças, as programações ativas dos paradigmas. Esses conhecimentos são completamente atualizados, porque todo dia eu estou estudando, todo dia eu estou pensando, todo dia eu estou analisando, e o que eu posso atualizar de novo, trazer de novas informações, eu atualizo e compartilho com você. Então, seja muito bem-vindo à nossa comunidade. Comunidade de pessoas como eu e você. Você e eu que querem mais, que não se contentam com o óbvio, estão buscando criar de modo consciente uma nova e poderosa realidade. Pessoas como eu e você que compõem a nossa comunidade, de inquietos, de insatisfeitos que falam: tá bom, mas eu quero mais. Tô entendendo, mas eu quero o mais profundo. A versão 2.0, a versão mais avançada desse assunto. Esse nosso estudo, esse nosso encontro, esse nosso bate-papo
foi desenhado para compartilhar com você conhecimentos mais profundos e mais avançados. Sabendo, eu e você, daqui para frente, que tudo foi programado. Eu quero convidar você a sentar de modo confortável e a me ouvir para entender que sim, existe uma programação ativa em tudo, uma programação ativa em todos. E essa programação cria automaticamente a nossa realidade. Eu penso que entender isso permite você falar: minha vida não tá legal, isso aqui não tá bom, aquilo pode melhorar, tá há anos travado aquela área, eu preciso mudar. Entender isso tudo que a gente vai falar aqui agora vai permitir você entender a trilha que você vem vindo e falar: tenho que mudar, quero mudar, preciso mudar, aquilo já deu, já está desatualizado. E sair daqui e escolher de modo consciente um novo caminho, uma nova mentalidade, um novo modo de levar a sua vida ancorado na frequência que cria o que você quer. Você vai entender agora, em detalhes, que nós, eu e você e eu, fomos programados a pensar, a sentir, a agir e a ficar ativos numa frequência específica. Eu quero convidar você a entender que isso é muito profundo. Então, vem comigo. Entender que nós fomos programados, que existe uma programação em tudo. E vamos começar a treinar o nosso subconsciente para criar a vida que nós desejamos. Afinal de contas, o seu desejo, ele é uma ordem. Mas o seu medo também é uma ordem. Você já viu, ao chegar até aqui, que você está criando muito mais o que não quer do que o que quer. Agora você vai aprender que nós fomos programados e que sim, o seu desejo é uma ordem. A partir da hora que você treina seu pensamento e faz o que eu falei no início desse bate-papo aqui. Imagine a vida que você quer, já que você vai aprender a pensar de uma certa maneira. Vem comigo então entender isso em detalhes, aqui e agora. Vamos pensar juntos sobre a ideia da programação. Primeiro, começamos com o pensamento seguinte: eu e você e eu, nós fomos programados. Mas não só fomos, nós continuamos sendo programados. Você já tem ideias formadas sobre a vida, a natureza, a saúde, bens materiais, sobre dinheiro, trabalho, mulheres, homem, casamento, divórcio e N outros temas. Ou seja, você já tem uma programação ativa, ideias formadas sobre esses assuntos e N outros. O ponto então é: e quando você olha para sua vida e fala: na minha vida não tá fluindo isso que eu queria fluir. Na minha vida eu não tenho um carro, ou eu não tenho uma casa, ou eu não tenho tais bens, ou eu não consigo fazer tais viagens, eu não consigo levar a vida nessa trilha que eu queria tanto. O que acontece? Existe uma programação ativa aí que te impede de ter ou de viver o que você quer. O fato é que se a gente foi programado, e nós somos mesmo, nós temos que entender que a gente continua sendo programado. Pelo quê? Pelas velhas ideias, pelo ambiente que nós estamos e pelos paradigmas que moldam a nossa vida. Esse tema é tão interessante que quando você começa a entender que você pode ter o que você quer, você fala assim: será mesmo? Você já questiona: será mesmo que eu posso ter? Quando eu falo pra você: olha, o seu desejo é uma ordem. Muitas vezes, você tá pensando assim: não é não. Meu desejo é uma ordem? Ih, papo de autoajuda, né não, Morgana? Na verdade é que não. Nós podemos ter o que queremos, o que desejamos. E sim, o nosso desejo, ele é uma ordem para o subconsciente. Eu quero a sua atenção aqui agora, para a gente avançar nesse pensamento. E você entender que, sim, se você aprender a desejar do modo certo, você vai começar a andar numa trilha nova. Vai começar a andar na trilha de construção consciente dessa nova realidade. É mais ou menos assim, ó. Você para e olha pra sua vida e fala o seguinte: ó, tô brigando muito, ou tô sem saúde, ou eu não tenho o carro, a casa ou o apartamento que eu quero. Ah, eu tô confuso, tô com a mente fraca, tô com as ideias meio desorientadas, meio desalinhadas.
Você olha pra sua vida e fala, tem coisas aqui que tem que melhorar. Primeiro ponto. Olha pra vida e fala, tem coisas a melhorar. Primeiro ponto. Aí você fala, não tô gostando disso, eu quero mudar. Então mudar é algo novo. Você não vive o que você quer ainda. Você tá buscando aprender como viver o que você quer. Tem jeito de aprender isso? Tem. Mas pra isso, você precisa aprender que você tem que desconstruir as velhas ideias. Tirar fora, meter o pé na bunda das velhas ideias e falar, não quero mais isso. Eu não admito mais viver essa realidade. Eu quero o novo. E nesse movimento, você vai começar a construir tijolo por tijolo, ideia por ideia, pensamento por pensamento, da nova realidade que você quer. E é por isso que eu digo, o seu desejo, ele é uma ordem. Sabe por quê? Porque estamos falando de entendimento superior. Estamos falando sobre frequências nobres, sobre uma consciência mais alargada, uma mente mais avançada. Então, o mais interessante de entender isso é que você entende. Ah, então se não tá legal, eu tenho técnica, eu posso aprender técnica, ferramenta, maneiras de sair daqui e ir pra lá? Claro, é claro que consegue. E ao nome disso damos de reprogramação mental. Aquela trilha já deu o que tinha que dar. Você agora quer um novo. Então, trilhe para um novo caminho. Só que não é só falando isso aqui. Você tem que ter um entendimento, tem que saber quais são as suas crenças que estão travando a sua caminhada, tem que entender quais são os medos ativos no seu coração, tem que entender quais são as dúvidas que estão te rodeando o tempo todo, tem que entender sobre frequências e sentimentos e vibrações para sair do estágio X e ir pro estágio Y. Sair da vida como ela tá hoje e ir pra vida que você quer. Desenhar como é que você quer. Aqui agora, então, eu quero avançar com você num entendimento muito interessante que eu já venho trabalhando há algum tempo já. É uma teoria, inclusive, que é a teoria do banco de dados. E esse entendimento do banco de dados vai permitir você agora começar a falar assim, nossa, tô vendo as coisas agora com outros olhos. Acompanhe comigo o meu pensamento nesse seguinte exemplo aqui agora, ó. Peguei na minha mesa aqui agora, na minha mesa de apoio, um material para mostrar para você como é que a nossa mente funciona. Aqui eu tenho vasilhinhas. Se você quiser fazer o teste junto comigo aqui agora, você pode parar esse vídeo aqui agora, ir na sua cozinha e procurar lá 4 vasilhinhas, 4 utensílios, 4 áreas, 4 coisas que você pode ver tamanhos diferentes. Pega um tamanho PP, um tamanho pequenininho, um outro maior e um outro maior, para você poder fazer junto comigo o exercício aqui agora. Combinado? Primeiro aspecto é, aqui eu tenho 4 vasilhas de tamanhos diferentes. Aqui, ó, você pode ver com mais detalhes, cada uma um tamanho diferente. A menorzinha, eu vou chamar ela de PP. Por quê? Porque ela passou na fila do P 2 vezes. Pessoas de mente muito, muito pequena têm a mente PP. E eu já fui assim. Eu já fui uma pessoa com uma mente muito pequena, muito travada, e a minha vida não saía do lugar. Eu batia a cabeça, eu queria as coisas, mas não sabia sair daquele círculo vicioso. Eu, Morgana, eu era briguenta, eu era negativa, eu era ranzinza, e eu era muito diferente do que eu sou hoje. Até o modo de eu falar, eu não falava desse jeito. Eu falava igual um narrador de futebol, de rádio, pra você ter uma noção de como eu era acelerada. E o detalhe, eu dizia, eu sou assim. Eu tenho pensamento acelerado e, por consequência, a minha boca, a minha coordenação motora não acompanha os meus pensamentos. Era o que eu dizia. Mas isso era historinha pra enganar qualquer um e também a mim mesma. Eu não olhava pra questão. Eu não entendi o que estava atrás daquela ansiedade, daquela impaciência, daquele nervosismo, daquela irritação, daquela negatividade que era a minha vida. Fato é, a minha mente era tamanho PP. Pessoas de tamanho de mente PP, pensa comigo pra ver se não é você hoje. Avalia aí. Pessoas de mente PP são pessoas muito pequenas. Por isso que o PP, ele passou 2 vezes na fila do P. Então, a pessoa de mente PP, ela é nervosa, agitada, brigona, irritada, irritante. É uma pessoa que ela não tem muitos sonhos. Não tem. Às vezes, ela até quer, mas a mente é tão pequena que ela fala, não é pra mim, não dá certo, não funciona, não consigo. Ela já coloca 1000 coisas pra dizer que é isso mesmo. Aceita a vida como ela é. É como se fosse a típica Gabriela, né? A vida é assim, eu nasci assim, vou morrer assim. Então, a pessoa de mente pequena, ela não tem muitos sonhos. Ela não consegue ver além. E ela é uma pessoa que está o tempo todo vibrando lá embaixo.
Já já eu vou explicar pra você sobre as vibrações e as frequências. Você vai entender isso aqui com mais detalhes. Por hora, entenda. Você é assim? Brigão, negativo, ranzinza, implicante, apegado, nervosinho? Você tem uma mente pequena? Coloca aqui, ó. Então você tem uma mente pequena. No estágio 2 do banco de dados, você já entendeu um pouquinho as coisas e a sua mente começou a alargar um pouquinho mais. Você agora já quer um pouquinho melhor, você agora tem uma mente um pouquinho mais clara, tem novos pensamentos, mas a mente ainda é pequena. Seus sonhos são pequenos, seus objetivos são meio minguados. Você não tem nada muito grande pra sonhar. Tá querendo a vida um pouquinho melhor, mas é um pouquinho só. Então, a sua mente tamanho P. Nesse nível P aqui, você tem ideias, né? Você está reformulando algumas ideias já. E isso é positivo. Você antes tinha alguns conceitos pré-formados. E agora, nesse estágio P, já começa a rever algumas ideias. Já pensa 2 vezes sobre a vida. Já fica avaliando ali quais são as suas falhas. Fica se olhando muito, né? Para entender quais são as suas falhas, quais são as suas crenças, não é? Aqui nesse nível P, você ainda carrega muitos medos. Ainda carrega muita dúvida. Mas já está questionando. Será que a vida é assim mesmo? Nesse estágio que eu também passei, aqui tem muito clara a pergunta. Será que a vida é só isso? Será que não dá para mudar? Onde que eu aprendo a mudar? Eu preciso mudar. Como que eu mudo na prática? Então, esse estágio P é muito forte as perguntas. Essas perguntas inquietantes. Não dá para mudar? É isso mesmo? Eu quero mais. Eu quero melhorar. Eu estou insatisfeito. Então, no nível P do nosso banco de dados, é muito presente a insatisfação. Então, se você hoje está insatisfeito com a sua vida, é sinal de que você está aqui, ó, no nível P. Continue na jornada para você avançar para o próximo estágio, que é o estágio M. Esse nível é um pouquinho maior, né? Maior do que os níveis anteriores. Esse nível M aqui, ele já literalmente te faz ver as coisas com outros olhos. Você já aceita mais a realidade como ela é, entende com clareza o que tem que mudar. Nesse estágio aqui, você já se faz perguntas, já enxerga suas falhas, já vê onde você tem que corrigir. Tá trabalhando mais forte aqui algumas habilidades, como determinação, compromisso, disciplina. Aqui, ó, nível M. A sua mente já está um pouco mais alargada. Nesse nível também, você já está agindo e acertando um pouquinho. Isso é positivo. Outra coisa que esse estágio aqui traz é que você já entende mais de frequências, vibrações, energias. Aqui você já entende um pouco mais das leis do universo. Aqui você não quer mudar para amanhã. Não, você entende que tem um processo, tem uma jornada. E não é da noite pro dia. Então a sua mente aqui, percebe que ela já é mais alargada? Outra coisa muito forte aqui nesse nível, aqui no nível M, é que você já tem clareza do que você quer. Ah, eu quero é aquilo. Entendi. Então tem que caminhar naquela trilha. Você já diz muitos sims, também diz muitos nãos quando é necessário. Então sua mente ela já é mais alargada. Esse é o nível M de consciência. Mas aqui você ainda não sabe pensar e criar. Ainda aqui nesse nível tem um pouco de medo e também tem algumas dúvidas presentes. Então, ou seja, tem ainda crenças ativas nesse nível que te impede de entender que o seu desejo, de fato, é uma ordem. Então, ó, você já tá avançando muito, isso é ótimo. Mas daqui tem o próximo estágio, que é o estágio G, que é o estágio maior, mais alargado, se compararmos com os níveis anteriores. Nesse estágio maior, a sua mente é mais clara. Eu costumo falar que esse nível G aqui é o sonho desejado de todo mundo, né? Aonde você chega nesse nível e aí você vai para outros níveis ainda maiores. Nesse nível aqui, do nível G, do nosso banco de dados, você já desconstruiu muitas ideias. Aqui você já anda sabendo para onde você está indo. Tem claro o entendimento de que o seu desejo é uma ordem, é uma questão de tempo. Aqui, o medo não te para mais. A sua mente, ela é mais fortalecida. Nesse estágio aqui também, acontece uma coisa muito interessante. Você já olha para a vida e enxerga os sinais que ela traz para você. Às vezes, o seu carro tem algum problema, você entende. Esse carro tá me ensinando o quê? A roda furou? Esse pneu furado tá me ensinando o quê? Então, você tá muito presente para os sinais que a vida traz para você. Mas nesse estágio, não é aquele pensamento que é literalmente medroso. Não é aquela pessoa que ela é paranoica. Não. Aqui é o pensamento sábio.
bate o olho e entende o que aquilo está me ensinando. Esse é o nível de consciência quando você está mais alargado ainda. Então você não vibra no medo. Você vibra aqui no entusiasmo, na alegria, na gratidão, na felicidade. Tá entendendo? Então a sua consciência aqui, ela é superior. O que está presente então nesse nível maior? Nesse nível maior de consciência, está presente as altas frequências. E agora eu quero explicar para você entender como que as frequências e as vibrações moldam a sua realidade. Você que está aqui nessa jornada, já percebeu, não está aqui por acaso. Você não chegou até esse momento do vídeo à toa, não. Você é um buscador. E nesse ponto, eu e você e eu temos isso e mais outras coisas em comum. Porque você só tá aqui porque você quer mais. Você olhou pra sua vida e falou o seguinte: não tá legal, tem que mudar, eu quero melhorar, eu quero mais. É o seu senso de querer mais, é o seu senso de ir em busca do conhecimento e da sabedoria que te colocaram aqui agora. Então, já que você tá entendendo que tem a mente pequenininha, PP, a mente um pouco maior, P, a mente um pouco maior, M, mas a ideia é chegar na mente G, uma mente mais clara, mais esclarecida, mais concentrada, mais amadurecida, mais consciente, que pensa e que cria, a trilha então agora é entender sobre as vibrações e frequências para você ter condições de desconstruir, de desprogramar, de passar a borracha, tirar fora o velho e ativar o novo. Falando, eu quero é isso, dessa maneira, desse jeito, nessa cor. Ah, eu quero conhecer é tal lugar, em tal país, conhecer tais lugares. Você já diz com clareza o que você quer. Então, isso aqui é o entendimento do banco de dados, entender sobre o subconsciente, entendimento sobre as crenças, os paradigmas, a desconstrução do que não serve mais, do que já está ultrapassado, para a construção de modo consciente do seu novo eu. Eu quero começar explicando para você sobre as frequências de um jeito muito interessante. E eu sei que você vai começar a entender isso aqui e falar assim, nossa, gostei, eu quero mais. Porque a ideia aqui é você perceber o que você está entendendo, colocando para dentro do jeito certo a informação e falando, quero mais disso. Eu posso mudar e eu quero mudar. Eu tô disposto a fazer o que tem que ser feito para a mudança acontecer. Então agora, eu, Morgana, como a sua mentora, vou te ensinar agora um conhecimento sobre as frequências, sobre as vibrações, sobre os sentimentos que você nunca ouviu de ninguém. E é provável que não vai ouvir. Por quê? Porque eu recebi essa informação de cima. Informação que foi acionada, ativada por uma intuição. E eu comecei a pensar 2, 3, 4 vezes sobre isso e falei, uou! Fichas estão caindo. E à medida que eu entendi isso, eu falei, gente, para tudo, para tudo. Porque quando a gente percebe e entende de verdade, você tem condições de aplicar na sua vida o conhecimento das frequências. Entender, tô vibrando aqui embaixo. Você identifica com muita velocidade aonde você está vibrando. Se é embaixo, se é em cima, se é lá no medo, na dúvida, ou se é na alegria e na gratidão. Então vem comigo aqui agora. Eu quero dizer pra você que eu sei que você gosta de assuntos como a lei da atração, assuntos sobre sabedoria, você gosta de assuntos das leis do universo, da física quântica, da neurociência, você gosta de assuntos sobre a psicologia positiva. Você anda buscando sobre expansão de consciência, espiritualidade e assuntos relacionados. Isso é ótimo, porque eu também busco isso, eu trabalho sobre isso, eu estudo em cima disso. Então, nós estamos aqui alinhados nesse ponto. O que acontece? As vibrações, elas estão moldando toda a realidade. A realidade material, eu toco, e a realidade invisível, a realidade imaterial. Agora você vai entender por que eu falo que tudo começa na mente, que tudo foi programado, que nós continuamos sendo programados e como mudar isso na prática. Aqui e agora você vai entender isso. Nós, então, estamos vibrando numa frequência X. Nós temos pensamentos comuns sobre certas coisas, pensamentos fixos, pensamentos preconcebidos
sobre a vida, a saúde, o amor, o dinheiro, o trabalho e N outros assuntos. Até aí, ok. Você então pensa, e quando você pensa, você sente. Quando você pensa sobre dinheiro, pensa muito sobre dinheiro, você tem um sentimento comum daquele dinheiro. Quando você pensa sobre o seu amor, sobre o seu par, sobre o seu marido, namorada, esposo, noivo, noiva, você tem um sentimento sobre isso. Se você começa a pensar sobre a vida ou sobre a morte, você tem um pensamento comum disso e um sentimento comum disso. Ou seja, quando você pensa, automaticamente desce um sentimento, ativa um sentimento. Abre parêntese. Um parêntese aqui. Nós não fomos treinados a decifrar os sentimentos. Isso aqui eu decifro com você na fase 4 e na fase 5 do curso do subconsciente. Mas por hora, eu quero dizer que nós não temos a tendência, o costume de perceber, eu tô triste ou eu tô sem graça, eu tô apático, eu tô com ódio ou eu tô aborrecido. Nós não fomos treinados a enxergar, uai, eu tô eufórica ou eu tô entusiasmada? Porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então nós não fomos treinados a identificar o sentimento. Tá percebendo? Como é que é muito confuso da gente começar a aplicar as leis, muitas vezes, de criação da realidade, sem saber esses conceitos básicos? Mas nós vamos avançar um pouquinho mais. Por quê? À medida que você pensa, você sente, você começa a criar um costume, começa a criar um padrão de frequência. E aí, então, nós temos as frequências, os sentimentos baixos, então lá embaixo, lá no chão. Sentimentos comuns lá embaixo. A vibração é lá embaixo. A frequência, ó, pequenininha. PPPzinha. Frequência sem poder superior. Frequência que cria problema. Frequência que cria doença. Frequência que cria atrito, confusão, desalinhamento, desarmonia. Só cria confusão aqui embaixo. Sentimentos e frequências essas que são tristeza, medo, dúvida, ressentimento, apatia, culpa, vergonha, raiva, ódio, vibrando aqui embaixo. Quando você pensa no que você quer, você fica mais alegre ou mais triste? Você pensa, é possível, eu dou conta? Ou você pensa, tá longe, vai demorar, não é pra mim, não sei fazer? O que você pensa constantemente? Porque o que você pensa ativa o sentimento e ativa a frequência baixa ou alta. Tá percebendo como é que isso é interessante? Então aqui, nas frequências baixas, você cria o quê? Medo, dúvida. Medo, dúvida, cria o que você não quer. Alimenta pensamentos de que não vai dar, não é pra você, não vou conseguir, não sou capaz. Vibra só aqui embaixo. Mas você me fala, Morgana, mentora, que interessante, mas eu quero mudar. Eu quero uma vida nova. Eu quero casa nova, carro novo. Eu quero pensar e criar minha vida. Pode, pode. Mas você precisa compreender isso aqui agora. Porque sem compreender, como é que você sai daqui, da frequência aqui de medo, da frequência de culpa e pula lá pra alegria? Como que você faz isso? Se você não entender isso aqui, como é que você sai da frequência baixa aqui do ressentimento, da tristeza, da vergonha, da frustração e pula lá pra gratidão? Como? Você acha mesmo que fazer gratidão, eu sou grata, gratidão, eu sou grata, é suficiente? Não é. Você já deve ter visto aí, ter feito inclusive exercícios como esse, mas não deu resultado. Por quê? Porque tem um movimento aqui, daqui pra cá tem um movimento, daqui pra cá tem ação, daqui pra cá eu tenho que levar meu corpo junto pra ele jogar a meu favor. Eu tenho que programar, eu tenho que começar a programar uma trilha que eu não trilhei ainda. Tá percebendo? Você tem que começar a entender o que você não entende ainda. Por isso que esse assunto é tão maravilhoso. Você precisa desprogramar, jogar no chão esses sentimentos baixos, jogar no chão esses pensamentos limitantes, jogar no chão e falar, essa parede vai pro chão, ela não serve mais. E no lugar dessa parede, começar a construir tijolinho por tijolinho, tijolinho por tijolinho, de quê? De alegria, gratidão, felicidade, entusiasmo,
Sentimentos que vão criar o que você quer de verdade, percebe? Então aqui agora você entendeu sobre as frequências baixas, vibrações baixas, só criam desarmonia, só criam atrito, doença, conflito e te mantém aqui. Agora nós vamos trabalhar as energias nobres, o que cria a vida dos nossos sonhos. As energias que fazem o seu desejo ser uma ordem. Isso aqui não é papo furado, isso aqui não é papo de gênio, isso aqui não é papo de autoajuda, não. Isso aqui é um conhecimento embasado, que você vai ter acesso e vai entender aqui agora. Você já está entendendo isso aqui já de baixo. Agora vamos entender o que é de cima. As frequências superiores são frequências que têm luz. Olha que lindo. Frequências nobres são frequências elevadas que têm luz. Ou seja, aqui é carinha feliz. Aqui é saúde. Aqui é alegria. Aqui é a vida boa. Aqui as oportunidades surgem a todo momento. E aqui está algo muito precioso. Porque já que aqui em cima é tudo de bom, e você quer o que é melhor, você tem que aprender a sair daqui e a pular pra cá. Você tem que aprender a levar o seu corpo para ele jogar a seu favor e não contra você. Você precisa ter um pensamento claro do que eu quero. Por quê? As frequências nobres, elas precisam de sinal. Você quer o quê? O carro? Você quer a casa? Você quer apartamento? Você quer a viagem? Você quer o quê? Porque aqui em cima é como se fosse um grande cardápio. É como se fosse um grande cardápio onde você chega e fala o seguinte, olha, eu quero uma viagem, eu quero um carro, eu quero um apartamento, eu quero tais cursos, eu quero tanto de dinheiro, eu quero uma relação assim, eu quero uma saúde assado. Você pede. E essas frequências nobres estão o tempo todo ativas, só te esperando. Aqui você vibra, você está na frequência do desejo, do sonho. Aqui não cabe dúvida. Aqui não cabe medo, porque o medo é lá. Ali é sonho. A ancoragem ali é do sonho. A ancoragem ali é da meta. A ancoragem ali é da ação. Tá percebendo? Talvez, ao chegar aqui agora, você esteja de queixo. Literalmente para entender. Opa, eu quero mudar, mas eu só falo, eu só vibro lá embaixo. Interessante. Mas você fala, Morgana, mas eu quero mudar. Eu preciso aprender isso aí? Precisa. Precisa aprender, ativar em você o que você quer. Aprender a responder a pergunta magna, né? A pergunta que vale $1 bilhão. O que você realmente quer? Essa pergunta, inclusive, ela molda toda a fase 3 do subconsciente. O quê? O que você quer? Porque na fase 3, você vai entender sobre as faculdades mentais superiores. E é nessas faculdades que você vibra lá em cima com as energias e frequências nobres. É quando você sai daqui e passa a vibrar lá. É quando você entende de modo consciente. Tô vibrando aonde agora? Lá ou aqui? Aqui nessa fase você entende. Então eu posso mudar agora? Pode. Se eu posso, você sai daqui e fala, não vou vibrar aqui, não aceito isso mais, eu quero é aquilo, eu tô levando pra aquilo, eu tô construindo é aquilo. Você pula daqui pra lá. Você tá percebendo? Agora, isso, é claro, é um assunto muito profundo. E é claro que aqui não é o lugar pra eu explicar pra você, tintim por tintim. Explicar em detalhes sobre isso aqui. Por isso, nós temos um curso organizado em fases para te ensinar exatamente essa transição daqui para lá, que envolve o pensamento, que envolve o sentimento, que envolve as ações alinhadas. Percebe? Como que ao compreender isso, você passa a ter um pensamento cada vez mais claro, mas um pensamento que você começa a pensar de uma certa maneira, você sai disso aqui e você fala, eu quero é aquilo lá. Você ativa de modo consciente aquilo que você realmente deseja. Maravilhoso isso, não é? Esse assunto eu sempre falo. Isso aqui transforma as vidas. Você pode notar, pessoas de grande sucesso que você acompanha na internet, elas não ficam ali embaixo, moídas, ali minguadas, sem graças,
sem ibope, não. Elas ficam lá em cima. E o mais interessante, que agora eu vou explicar pra você aqui algo, pra gente fechar esse assunto da programação, das frequências, das vibrações, dos sentimentos, do banco de dados, pra fechar com chave de ouro esse pensamento aqui agora. O mais interessante é que isso aqui, eu costumo comparar como se fosse o carro. Vamos pensar um carro dos anos 80. Meu pai teve um carro dos anos 80. Era um Escort, ano 84. Um carrinho bonitinho, azul escuro, mas ele foi construído nos anos 80. Esse carro, ele tinha um design específico, ele tinha uma tecnologia para aquele momento, para aquela época, ele tinha uma carcaça específica, tanto é que muitas pessoas até brincam. Bater em carro velho desmancha os carros novos tudo, porque eles têm material muito mais resistente, tem toda uma dinâmica diferente dos carros modernos de hoje, dependendo do tipo do carro, não é? Então, esses carros, eles tinham uma estrutura, um design e uma tecnologia para aquele tempo. A mesma coisa são as crenças, a mesma coisa são os pensamentos, a mesma coisa é esse entendimento das frequências e vibrações. Então pense você hoje como um carro. Só que vamos colocar do lado desse carro um carro desse ano que nós estamos agora. Ponha do lado desse carro um carro desse ano. Um carro novo, com banco de couro, todo completo, cheirando a novo, cheirando a riqueza. Pensa um carro aí, de qualquer marca que você goste, um carro novo. Agora pense você entrando nesse carro. A tecnologia desse carro, o painel, o design desse carro. Olha as rodas. Pensa nas rodas desse carro. Agora, imagine que esse carro novo é o carro desse ano. Ele tá atualizado, a versão tá atualizada, a tecnologia tá atualizada, novinho em folha. Agora põe do lado dele aquele carro, anos 80. Quando você olha esses dois comparados, é a mesma coisa de você olhar pra você. E eu sei, vou abrir um parênteses bem pequenininho aqui agora. Eu sei que ao dizer isso, eu posso estar te chocando. Mas se a gente começar a pensar nesse ângulo, você começa a entender, tô precisando mesmo me atualizar. Porque talvez você carregue ideias, crenças, conceitos, pensamentos da sua avó, da sua mãe, lá dos anos 20, 40, anos 60, anos 80, que está mais do que ultrapassado. Talvez você está hoje levando a vida batendo a cabeça em pontos que não fazem mais o menor sentido. E entender isso permite você alargar a sua consciência. Nesse exemplo do carro, ao colocar um carro anos 80 de um lado e do ladinho dele um carro desse ano que nós estamos, você entende o que eu chamo de reprogramação mental. O que eu chamo de uma mente atualizada, uma mente moderna, uma mente concentrada, um pensamento criativo. É só colocar os dois carros lado a lado. Eu pergunto pra você, e aí? Vai continuar esperando a vida passar? E aí? Vai continuar sendo o carro antigo? Com uma tecnologia antiga? Com ideias ultrapassadíssimas? Ou vai, de modo consciente, atualizar as suas frequências, atualizar os seus sentimentos, renovar a sua vida? Percebe? Tudo isso é o que a reprogramação nos permite fazer. Mudando, literalmente, de modo consciente. Você olha, não tá legal isso? Não tá legal aquilo? Faz uma lista. Não tá legal aquilo? Não gosto daquilo? Não tá bom assim? Faz uma lista. E aí muda. De modo consciente, mas do jeito certo. Pensando de uma certa maneira. Sabendo que você é a única pessoa capaz de pensar e criar a sua vida. Sabendo mais que o seu desejo é uma ordem. Quando tá ativado, lá em cima. Se não tá ativado lá em cima, o seu medo é uma ordem. E aí cria mais do mesmo. Tudo isso está em detalhes no nosso curso do subconsciente. E agora você está entendendo um pouquinho mais coisas que antes não entendia. Eu falo sempre, isso é muito profundo. E eu falo pra você, faz sentido? Está caindo fichas? Então agora você tem à sua mão as ferramentas para sair do lugar. Não é assim?
Eu não quero parar esse assunto aqui agora com você, porque eu quero agora explicar em detalhes como é que o curso funciona. O que é esse método chave mestra? Por que desse método? Por que ele existe? Por que ele é eficiente? Eu quero te explicar agora detalhadamente as etapas do treinamento que você está interessado em adquirir. Eu quero dizer que isso aqui é fruto de muito estudo, de muita dedicação. E o melhor de tudo, o nosso curso, ele é constantemente atualizado. Por quê? Para fazer jus ao que eu falei no início desse nosso bloco, no início desse nosso bate-papo aqui. Nós fomos programados, mas nós continuamos sendo programados. Logo, se eu já criei o curso, ele já foi gravado e montado, tá tudo pronto, mas eu tenho acesso a conhecimentos novos, a minha obrigação é rever a aula e refazer aquela aula, atualizando ela para que você tenha sempre um conhecimento novinho, fresquinho e atualizado para o momento. Então isso é maravilhoso, não é? Então vem comigo entender em detalhes como é que funciona o curso, como é que é esse método chave mestra, como é que ele vai te ajudar e quais são os benefícios que você terá ao adquirir o seu curso aqui e agora. Vem comigo, vem! Chegou a sua hora de entender comigo em detalhes como é que funciona esse curso, como é que é esse método chave mestra, o que é? Como é que ele funciona? Ele funciona mesmo? O que você vai aprender lá dentro do curso? Ele é organizado em quê? Em módulos, em fases? Como é que funcionam essas fases? Você vai entender passo a passo, como se fossem degraus, degrau 1, degrau 2, degrau 3, aqui e agora, sobre o funcionamento do seu novo curso. Então, ó, entenda que nós estamos na beira do nosso salto de como a gente era antes e quem nós iremos ser ao trilhar essa jornada do subconsciente. Por que eu, Morgana, digo isso? Primeiro, porque eu passei por essa jornada. É a primeira coisa. Aí você pode falar assim, Morgana, mas isso não é suficiente para me dizer por que eu vou passar por isso e vou mudar, né? Não é suficiente, concordo. Mas, agora, eu vou te explicar em detalhes por que esse método funciona, como é que ele funciona e como é que isso mudou a minha vida. Eu quero só lembrar pra você que ao longo da nossa conversa, até quase agora, eu disse que eu era negativa, eu era irritada, eu era nervosinha, eu era implicante, eu era muito pequena, a minha mente era P. Eu até diria que nem 2 vezes P, mas 3 vezes P, tanto que ela era pequena. E eu fui buscando conhecimento aonde eu podia buscar, fui fazendo cursos, imersões e muito mais para poder chegar aonde eu estou hoje. Então hoje, a Morgana que você vê aqui agora é o resultado de pensar e criar a vida que ela sonhava. Sim, eu tinha um sonho de viver a vida compartilhando conhecimentos para o mundo. E aqui estou eu falando com você. Então eu estou vivendo o meu sonho. Eu entendi sobre as frequências, as vibrações e eu dei um salto daqui de baixo lá pra cima. Agora detalhe, não tô dizendo que isso é da noite pro dia, nem tô dizendo que isso é mamãozinho com açúcar, não. Mas estou dizendo que você começa a entender coisas que antes não entendia. Começa a ficar presente para os sinais que a vida te traz. Então, dentro do curso, você vai ter uma visão cada vez mais treinada. Então, olhe, o curso do subconsciente que você vai ter acesso agora, ele é organizado em fases. Isso mesmo. Você vai trilhar uma fase que naturalmente vai te empurrar para a fase seguinte. Você vai trilhar uma fase seguinte que naturalmente te empurra para a fase seguinte e assim até você concluir todo o seu conhecimento. O curso, na primeira fase, trata do pensamento. A fase 1 é o pensamento. Por quê? Porque você entende que pensamentos criam coisas, criam circunstâncias e criam realidades. Sabe essa premissa que eu digo para você, que você aprende a pensar e a criar? Pois então, o pensamento é o agente criador. Mas é claro, não é só o pensamento. Na fase 3, você aprende sobre as faculdades mentais superiores que vão dar liga, vão dar sustentação para criar a vida dos seus sonhos. Mas por hora, você entende já na fase 1 que pensamentos criam coisas, circunstâncias e oportunidades. Fase 1, então, é organizada para o pensamento. Fase 2 é organizada para a gente falar sobre o subconsciente. As crenças,
os paradigmas. Você vai entender o que são crenças, o que são paradigmas. Você vai entender e vai fazer uma lista das crenças que você enxerga hoje em você. Então, à medida que você for avançando na jornada, você vai enxergando novas crenças. Quer ver só? Eu, Morgana, recentemente, ao regravar algumas aulas de novo para o curso, eu descobri que eu carregava uma crença que eu aprendi com meu pai. Eu carregava a crença de que para comprar coisa boa, eu tinha dó. Eu acreditava que não podia comprar certas coisas, porque talvez ia faltar dinheiro, porque talvez não ia ser legal eu comprar, porque depois eu ia passar apertada, porque eu tinha dó no fritar dos ovos. Meu pai ainda carrega essa crença. Eu só descobri isso praticando o que você vai praticar já já ao adquirir o curso. Então, no primeiro nível, você vai já identificar as primeiras crenças para trabalhar nelas e começar a entender como criar as novas crenças. Ou seja, você tira uma velha e bota uma nova no lugar. Você aprende isso na fase 2. Além disso, na fase 2 também, você tem acesso ao banco de dados, que é uma série de aulas que explicam como é que as crenças foram criadas, como é que a sua mente funciona, como é que o seu pensamento é moldado para continuar no piloto automático. E como? Como quebrar isso? Como ampliar o seu banco de dados, como alargar o seu banco de dados para mudar as suas ideias sobre relacionamento, saúde, a vida, a morte, a espiritualidade, sobre você mesmo, sobre amor próprio, sobre a família. Como é que você expande o banco de dados? Você aprende isso na fase 2. Mas não é só isso. Temos a fase 3. Ela é organizada para trabalhar as frequências. Na fase 3, a gente começa a colocar o pezinho na água sobre as frequências e as vibrações. É nessa fase que você vai entender sobre as faculdades mentais superiores. É claro, para pensar e criar, para entender que o seu desejo é uma ordem, você precisa usar da imaginação. Precisa usar da intuição, abrir espaço para ter intuição. Precisa começar a ver as coisas de uma outra maneira. E é aí que vai entrar o conhecimento da percepção da vida. De você mesmo, das velhas ideias, das novas ideias. Então, tem que ativar novos conhecimentos. Na fase 3, a gente trabalha isso. Mas não é só isso. Na fase 4, a gente entende aqui, ó, o nosso corpício, né? Claro, o nosso corpo, como eu te falei anteriormente, ele foi programado. Então, existe uma programação no nosso corpo que às vezes te impede de sair da cama no horário certo. Muitas vezes uma programação te faz comer, desejar, ficar lá de olhão grande, naquilo que não vai ser legal para o seu corpo estar saudável, você tá entendendo? Então isso a gente aprende na fase 4. Mas não é só isso. Na fase 4 a gente aprende sobre a bioquímica do corpo, entende sobre a neurociência, o que acontece aqui dentro do cérebro, que ativa neurohormônios, que ativa as sinapses, e fazem você agir do mesmo modo de novo. Você também entende sobre os chakras. Claro, nós somos consciências, nós somos espíritos, nós somos energia. Então você vai aprender a ativar os chakras na fase 4. Mas não é só isso. Nós temos a fase 5. A fase 5 é uma queridinha. Por quê? É nela que você pula de cabeça para entender sobre as vibrações. Essa fase é muito pautada no conhecimento de consciência de David Hawkins, né? Que propõe, na tabela de consciência, o entendimento das frequências, dos níveis de consciência, das frequências, dos sentimentos, das emoções. Na fase 5, a gente mergulha de cabeça nisso. O que eu falei pra você quase agora sobre as frequências baixas e as frequências nobres, você entende nessa fase em detalhes. Então aqui vai ser quase como se fosse uma faculdade de consciência, uma faculdade de vibrações, energias, de um jeito muito claro, porque você vai entender o conhecimento e vai aprender, vai fazer na prática, entendeu? Assistiu a aula e na prática, como é que você faz para mudar? Para sair daqui, da vibração baixa e pular para lá, como é que você faz isso? Mas não só fazer a transição, mas manter lá em cima. Como é que faz isso na prática? Na fase 5, você vai aprender isso em detalhes. Mas não é só isso. Todo conhecimento tem que ter base. Tem que ter base. Não é só pensar e criar uma vez só. Não. Eu não gosto dessa ideia de pensar e criar uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Eu não trabalho baseado na lei do universo, na lei da atração, só nessa lei. Não. Porque não é só essa lei que existe. Existem leis maiores que ela, que explicam coisas que a gente não entende.
Então, na fase 6, você vai aprender a sustentar o seu conhecimento. Vai aprender a ancorar sua mente alinhado, ó, com as leis do universo. Então, você vai trabalhar um conhecimento lá que eu chamo de conhecimento hermético. É baseado numa filosofia de mais de 3.000 anos, que vai explicar que o mundo é organizado quando você entende as 7 leis herméticas. Leis essas que são leis como a lei do mentalismo, a grande lei, a lei da correspondência, a lei da vibração, a lei do ritmo, a lei da polaridade, das causalidades e a lei do gênero. 7 leis que vão explicar pra gente tudo o que você vai passar, pensar e criar dali pra frente. Fase 6. Você vai entender sobre as leis do universo em detalhes. E agora você pode estar pensando, Morgana, mas aonde entra o método? O método entra na construção de toda essa trilha de conhecimento. O método é organizado para te mostrar que uma chave mestra, ela abre portas, não apenas uma porta, não, mas uma chave mestra, ela abre portas. Sabe de onde as portas? De dentro para fora. Você sabia que uma chave mestra, ela abre não só uma porta, mas todas? Agora imagina você ter um conhecimento na sua mão, literalmente na sua mão, de modo que você vai destravando, vai abrindo uma porta, abrindo outra e se transformando semana a semana, mês a mês. Pensa você literalmente começar a pensar, uai, o sonho mais ousado que eu tenho é esse, mas eu posso sonhar mais? Pode. Imagina você começar a ter uma mente mais clara, mais concentrada e cada vez mais que você treinar isso, o seu pensamento vai começar a trazer para você imagens mais claras de uma vida renovada. Imagina. Agora imagina você começar a ser referência para as pessoas da sua família, para os seus amigos, colegas e conhecidos. Imagina. Agora imagina um pouquinho mais. Você ser uma pessoa mais centrada, uma pessoa mais consciente, uma pessoa mais amadurecida. Pensou? Tudo isso você avança, você alcança ao trilhar a jornada que é ancorada pelo método chave mestra. Você entende que não é só uma coisa que muda tudo, não, mas é um conjunto de entendimentos e de vivências práticas. É assim que a gente desconstrói o velho, joga fora e fala, não quero mais. Eu me recuso a viver desse jeito pequeno. E você passa a ativar de modo consciente o novo. Só que aí agora, pensado e desenhado para você. Pensado e desenhado para a sua realidade. É uma vida muito melhor, você não concorda? Eu gosto de dizer isso aqui, agora para finalizar o nosso raciocínio e entendimento aqui do curso do subconsciente, eu gosto de fazer a seguinte analogia. É como se você chegasse numa sala e você visse essa sala e olhasse para ela e tivesse um grande quadro. Imagina uma sala que tem um grande quadro nela. Essa sala é muito bonita. Ela não tem só o quadro, ela tem outras coisas mais. Mas você entende que para aquele quadro estar na parede, precisou de uma furadeira. Claro, alguma coisa que fosse colocar lá o prego, ou o parafuso daquele quadro, ou aquela moldura para poder fixar, não é? Esse prego, essa furadeira, o ingrediente que colocou o quadro ali, eu chamo ela do método. É o método chave mestra, que permitiu você colocar o quadro naquele lugar. Então, ou seja, o método do curso é o método chave mestra, que te ensina que você não vai mudar só uma coisinha. Você vai mudar várias coisas que julgar e avaliar que precisam ser mudadas. Então, o método chave mestra faz isso. Coloca o seu quadro na parede. Só que aí você fala, Morgana, tá, mas o que tem nesse quadro? Tem a sua mente. Ou seja, um pensamento claro. Então, a primeira coisa que você vai aprender ao longo do curso é ter um pensamento claro, um pensamento concentrado. Por quê? Pensamentos criam coisas. Pensamentos criam realidades. Pensamentos criam circunstâncias. Simples assim. Logo, o seu quadro é o seu pensamento. Mas não é só isso. Agora imagine essa sala, olhando pra ela, você vê que tem um sofá, almofadas, tapete, tem um puff bem gostoso, você colocar o pezão lá em cima. Essa sala também tem a TV, tem um home, tem outros ingredientes, outros adereços, outros complementos. O que é isso então na sua vida? É você sendo mais consistente. É você sendo uma pessoa mais reconhecida, mais clara, mais amadurecida. É você sendo uma pessoa mais confiante.
É você tendo mais autoestima. É você tendo mais concentração no que você quer. É você vibrando em alta energia. É você sendo mais feliz, mais saudável. É você entendendo. Ouvi algo que desceu minha frequência. Eu vi algo que me colocou para baixo. E como é que eu mudo? Você muda, porque tem técnica para mudar. Então você entende que essa sala decorada agora é a sua nova realidade? Agora você escolhe como é a sala que você deseja, como é o quarto que você deseja, como é a casa que você sonha, como é as viagens que você deseja tanto vivenciar. Tudo isso você alcança entendendo, aprendendo e seguindo o método chave mestra que faz parte do nosso curso do subconsciente. Dito isso, eu quero te dizer que isso aqui você vai entender direitinho em detalhes no curso. Agora, a boa notícia é que além de todas essas fases, você tem bônus. Claro que tem. Um curso como esse teria que ter mais algumas coisas interessantes para somar ainda mais. Então, dentro do curso, você encontra alguns bônus muito especiais que eu vou contar para você aqui agora. E é engraçado que o primeiro bônus desse curso, eu gosto muito, né? Que é um bônus voltado para o cinema. Claro, é claro que é pro cinema. Você sabe que tem alguns filmes que falam com a gente, não tem? Tem. Tem alguns filmes que falam muita coisa nas entrelinhas e você fala assim, nossa, essa mocinha do filme falou pra mim. Nós então vamos interpretar e decifrar alguns filmes. Entre eles nós temos o filme Soul, Lucy, Raya e o Último Dragão. Nós temos o filme Alice no País das Maravilhas, o filme Divertidamente, Doutor Estranho e Avatar. É alguns dos filmes que você vai ter acesso ao adquirir o seu curso do subconsciente. Para entender em detalhes, você vai acessar aqui embaixo no nosso site e ver tudo explicadinho nos mínimos detalhes. Uma coisa eu digo, esse bônus, ele é uma decifração de cada um desses filmes, aonde a gente entende o que está sendo falado ali e pensa na vida prática. Como é que aquele conhecimento eu faço ele virar real na vida prática? Como é que aquele conhecimento eu faço ele virar ação na minha vida? Isso aqui você aprende nesse bônus exclusivo, porque eu gosto muito de filmes. Eu valorizo muito os filmes. Então, lá dentro do curso você vai ter bônus exclusivos só de filmes preciosos. Mas não para por aí. Nós temos mais um outro bônus muito, muito especial. Concorda comigo que um curso que vale a pena, ele tem que ter base? Eu falei da fase 6, né? A fase 6 te dá base para pensar e criar, não é? A mesma coisa tem que ter base de mentores. De onde eu tirei isso? Da minha cabeça? Só que eu quis? Não. O curso, então, ele tem base. Então, o curso, ele traz um bônus muito especial que leva à ancoragem de 7 mentores. Mentores esses que eu estudo, que eu já estudei e continuo estudando todo dia. Por quê? Eu te disse antes, nós fomos programados, mas nós continuamos sendo programados. Então, os meus mentores são também os seus mentores. Então, você vai ter acesso aos mentores ouro, que são eles: Bob Proctor, Charles Haanel, Greg Braden, Hermes Trismegistus, Neville Goddard, Jesus Cristo e o nosso querido Joseph Murphy. Esses mentores vão trazer base para o nosso curso. Então, nós teremos um bônus avançado, um bônus espiritual com entendimentos e fases e falas e frases desses mentores para você. Para explicar para você questões reais que você vive hoje, como que eles te orientariam para sair do lugar. Esse bônus ele é maravilhoso, porque eu sempre pensei, se eu, Morgana, tivesse de frente para Jesus, o que ele me diria sobre um conhecimento específico? Isso está lá dentro do curso, decifrado em detalhes. Então, olha, esse conhecimento ele é muito profundo, mas não é só isso. Tem o último bônus como chave de ouro, que é um bônus organizado aqui, ó, para tratar a riqueza, é claro. Esse material que eu tenho aqui em mãos agora, por exemplo, é um material que você recebe em PDF, organizado sobre a jornada da riqueza. É um material que leva um decreto, que leva aulas específicas, trabalhando literalmente uma jornada. Uma jornada que vai aprofundar a riqueza com você. Aqui,
Nós temos a aula 1 explicada no mapa mental com indicação de livros para você poder avançar semana a semana nas aulas específicas da riqueza. Então aqui, nessa jornada da riqueza, nós vamos aprender a ativar a senhora riqueza e a senhora prosperidade. Entendendo o que te mantém vibrando lá embaixo, nas frequências baixas, que mantém você na escassez e na pobreza, mas sabendo como transitar de baixo para cima e ativar os sentimentos e as frequências nobres da sua nova realidade. Tudo isso você tem acesso no nosso curso do subconsciente nos bônus. E para fechar com chave de ouro, porque tudo isso já é maravilhoso, você tem acesso a mais de 50 aulas adicionais trabalhando assuntos que envolvem o subconsciente. Aulas profundas, onde você pode assisti-las quando quiser no seu tempo. Dito tudo isso, só lembrando agora, são 6 fases, mais os bônus. Todas as fases, você assiste ela em aulas, são videoaulas gravadas e atualizadas. Cada aula você pode assistir em vídeo, mas se preferir, você pode ouvir também. Então você escolhe, você quer ver ou você quer ouvir? Ou quer os dois? Ouvir durante o dia, ouvir enquanto faz uma coisa mais simples, como dirigir, arrumar a casa. Você pode assistir e você pode ouvir. Pode baixar esse material para você. Além disso, você também tem decretos metafísicos, exercícios práticos e tem também lá dentro, você tem protocolos e materiais em e-books de todas as aulas. Então, ó, Sou Supra-Sumo foi colocado nos e-books. Então você vai poder assistir, vai poder ouvir e vai poder ler. Além de tudo isso, também vai ter indicações de leituras. Eu criei um acervo de leituras específicas que embasam o curso, ancorado nos mestres, ancorado nos mentores. Agora, tudo que você tem que fazer é muito simples. É só clicar aqui embaixo, tem um link para você. Você pode escolher o plano anual ou o plano mensal. Agora, é você quem escolhe qual é o plano que cabe no seu bolso, na sua realidade, para você começar a estudar agora mesmo. Entenda que as desculpas acabaram. Tudo que eu podia fazer para facilitar para você está facilitado. Agora é a sua vez de clicar aqui embaixo. E qualquer dúvida, manda mensagem. Nós estamos à disposição para esclarecer para você e te ajudar a fazer a melhor escolha. Combinado? Eu quero dizer que eu amei compartilhar esse assunto aqui agora com você. Quero dizer que eu estudo isso todo dia, e eu já imagino você trilhando a caminhada e saindo de um ponto X e indo para um ponto Y. Eu já imagino as pessoas te dizendo, nossa, você mudou tanto, o que você fez? Nossa, você não vai brigar? Você não vai xingar mais, não? Tem certeza? Nossa, você está tão bonito, tão saudável, o que aconteceu? Eu já escuto as pessoas dizendo pra você o quanto você evoluiu. Agora o seu passo é você clicar aqui embaixo e adquirir a sua jornada do subconsciente. Sabendo que você, a partir de agora, vai ter uma mentora de mentalidade e do subconsciente, ensinando você a construir de modo consciente o seu novo eu. Eu te espero, então, no nosso treinamento fechado. Clica aqui. Qualquer dúvida, manda mensagem. Eu te espero lá dentro do curso como meu mais novo aluno, mais nova aluna e, claro, para crescer e construir uma nova realidade. Até lá!